Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre um livro que foi o meu favorito do ano passado, né? E que eu já falei muito aqui no canal sobre ele, mas ainda não tinha trazido a resenha para vocês e decidi trazer hoje, que é o livro O Farrapo, um romance histórico nacional maravilhoso. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Aqui está o livro que vou falar hoje para vocês e não vou mentir que eu estava esperando o livro físico chegar para poder gravar esse vídeo, porque eu queria muito mostrar o livro físico, que é muito lindo, gente, essa capa maravilhosa, lindo demais. E também ele é bem grandinho, né? É um livro enorme, acho que se não me engano tem umas 600 páginas por aí, mas que você lê sem ver o tempo passar. Quando você pensa que tá começando, já tá terminando. E eu li ele bem rápido, na primeira vez que eu li, né? Se eu não me engano, eu li em uma semana. E isso porque eu sou ocupada, né? Eu trabalho. Então, não tenho todo o tempo disponível para ler. Leio só nas minhas horas vagas. E mesmo assim, li em uma semana. Porque eu não conseguia parar de ler. Tava desesperada para saber o que ia acontecer aqui na história. E nessa segunda vez, né, que eu reli ele agora, eu demorei um pouquinho mais porque era em leitura coletiva, né, tem as metas ali, e eu tava tentando me controlar pra não extrapolar e acabar falando spoiler nos debates, né? Mas foi bem difícil me segurar e não ler todo de uma vez. Bom, nesse livro nós vamos conhecer a história de Lara e Samuel. Lara é uma mulher do século XXI. Totalmente independente, que estudou, é formada, trabalha, gosta da tecnologia, né? Gosta de tudo que a modernidade nos trouxe, muito viciada em celular. E ela é casada com o Júlio, aqui no século XXI. Vamos separar porque vocês vão já entender por quê. Só que o casamento tá passando por vários problemas e eles decidem fazer uma viagem para Gramado. Esqueci até de falar, a Lara, ela mora em Porto Alegre e ela e o marido decidem fazer uma viagem para Serra, né, Gaúcha. Nessa estadia na Serra, eles resolvem fazer um passeio de trenó lá no parque, mas o que era para ser um simples passeio acaba mudando a vida de Lara completamente, porque Lara sofre um acidente e nesse acidente ela é transportada para o século XIX, mais especificamente o ano de 1835. Para quem gosta de história, sabe que 1835 foi o ano em que aconteceu a Revolução Farroupilha, né, que se deu início ali à Revolução Farroupilha. Lara não sabe onde ela tá, né? Quando ela acorda, ela tá dentro de uma carroça com vários homens. Antes dela conseguir conversar com o homem que tá do lado dela, eles são atacados pelos soldados imperiais e o homem entrega uma arma para ela e diz para ela se defender, que ele tem que sair para lutar. Bom, Lara, desesperada, acaba fugindo da carroça e entrando no meio da mata, né? Mata fechada. E tá lá chorando, desesperada. Depois de algum tempo, o homem retorna, encontra ela na mata e protege ela, né, de uma jaguatirica. Eles brigam, né, nesse encontro deles, discutem porque ele quer levar a Lara com ele e a Lara não quer ir com ele, óbvio, porque ela não conhece, é um estranho que ela nunca viu na vida. Ela só quer voltar para o local do acidente para tentar encontrar o lugar que ela estava. Ela acha que se ela voltar para o lugar do acidente, ela vai retornar ao lugar lá do parque, né? Ela retorna para o parque. Ela acha que apenas está ali numa mata fechada próxima ao parque. Ela não percebeu ainda que ela não está no mesmo século, né? Que ela não está mais no século XXI. E ela fica insistindo em voltar e o homem não quer voltar porque ele diz que é muito perigoso voltar para lá. Nessa briga deles, ele acaba chamando a Lara de jaguatirica, que foi o animal que ele matou, né? Para proteger ela. Bom, sem ter escolhas, Lara acaba aceitando ir com o homem, né? Não tinha outra alternativa. Esse homem é Samuel Gracie. Samuel Gracie é um charqueador muito poderoso, muito rico da cidade de Pelotas. E ele está na estrada em uma missão, né? Uma missão dada por Domingos de Almeida, que é de convencer os estancieiros e os charqueadores da região a fazerem parte, né? A tomarem ali o lado deles, né? Que é o lado da Revolução Farroupilha, que defende a separação do Rio Grande do Sul do restante do Brasil. Quem já estudou sobre a Revolução Farroupilha sabe que esse foi o motivo, né? De toda a revolução que durou 10 anos. Lara, na carroça com o Samuel, começa a ver que tem algo ali estranho. Primeiro que eles foram atacados por soldados imperiais. Não existem mais soldados imperiais no século XXI, óbvio. Segundo que, por mais que ela tenha sido jogada longe do parque, era para ela estar vendo, né, as luzes, os prédios ali distante. E não, ela não vê nada, não existe nenhum prédio por perto, não existe nenhum sinal de energia elétrica, as ruas pavimentadas desapareceram. Tudo que ela vê é uma estrada de pedra e mata fechada para tudo quanto é lado. Então ela começa a se desesperar. E aí ela pergunta ao Samuel em que ano eles estão. E quando ele responde, né, é que a ficha dela realmente cai. Ela percebe que o acidente não jogou ela ali por perto do parque, mas transportou ela para o passado. E aí ela se desespera completamente, porque
A vontade que ela tinha de voltar, né, lá para o lugar do acidente era porque ela achava que o marido ia estar desesperado, procurando por ela. E ela sabe que se voltar agora, não tem ninguém lá, porque ela não tá no mesmo século, né? O marido dela nem existe, a família dela nem existe. E ela percebe que ela tá sozinha no mundo, que ela não tem mais ninguém por ela. E ela diz isso pro Samuel, né, que não precisa mais voltar, porque ela fica insistindo em voltar. E o Samuel diz, quando chegar na próxima vila, eu lhe deixo lá e você procura ajuda, mas eu não posso voltar, é muito perigoso. Tem os soldados imperiais que podem ter armado alguma emboscada, tem os índios, tem os escravos fugitivos, tem animais selvagens, então não podemos voltar de jeito nenhum. Quando a ficha dela cai, ela diz pra ele, realmente, eu não tenho ninguém por mim, não tenho pra onde voltar. E aí o Samuel diz que ela tem sim, ela tem ele, que ele vai proteger ela e vai cuidar dela e não vai deixar ela sozinha. Fofo, né? Mas calma que ainda tem muita coisa para acontecer nesse livro. Bom, o Samuel, quando ele encontra Lara caída ali no meio do nada, né? Ele não encontra o trenó, ele não encontra o celular dela, né? Que ela tava com o celular no bolso, ela fica procurando o celular e ele não existe. E ele também não viu nada disso, tudo que ele viu foi uma mulher. Ele disse que ouviu um estrondo parecido trovão e uma luz, e quando ele chegou lá tinha uma mulher desacordada. E que ele não conseguiu mais tirar os olhos daquela mulher, não conseguiria abandonar ela. Ele já sente ali uma ligação por a Lara, uma ligação muito forte, como se tivesse uma linha invisível que puxasse ele para ela o tempo todo. Então, por isso que ele não consegue deixar a Lara. Ele já sente alguma coisa por ela que ele ainda não sabe dizer o que é. Ele não sabe se é amor ou o que é, mas ele sente alguma coisa por ela. Lara tá desesperada, não consegue sentir nada por Samuel, porque ela não sabe, ela tá confusa. A pessoa tá em outro século, descobre que não tem nada na vida, não tem uma casa para onde ir, não tem uma família a quem recorrer, né? Então, Lara só consegue chorar, mas ela se apega ao Samuel por a questão de que é uma pessoa que tá ali protegendo ela, que tá com ela o tempo todo, e ela percebe que ele é a única pessoa agora que ela tem na vida, a única pessoa que ela conhece naquele tempo. E ela também sente que tem uma ligação forte com ele, mas ela não sabe também dizer o que é. Ele segue a estrada, né? Até porque é muitos dias, é muitos meses na estrada que ele tá e que ainda vai passar com ela agora, né? E uma dessas paradas, ele chega em uma casa, né? Se eu não lembro se ele, acho que são fazendeiros, e é claro que uma mulher com um homem que ela não é casada, né? Não é bem vista. Então a senhora lá da casa, ela disse que a Lara não sai mais de lá com o Samuel. A Lara e o Samuel só tem duas alternativas. Ou eles casam pra sair, ou a Lara vai ficar lá com eles, né? E aí eles vão dar um destino pra ela. Ou ela ir pra um convento, ou arranjar outro casamento pra ela. Mas uma mulher sozinha com um homem que não é o seu marido, não sai de lá. Bom, desesperada, agora eles vão ter que tomar uma decisão. E aí, o que é que vocês acham? Samuel casa ou não casa com a Lara? Não vou dizer esse detalhe pra vocês, né? Porque seria um spoiler. Não muito grande, porque muita coisa vai acontecer ainda no livro, mas eu não vou dizer. Se vocês querem saber o que acontece com eles, vai ter que ler o livro. E agora eu vou dizer a minha opinião, porque que esse livro se tornou um dos meus favoritos. Primeiro que eu gosto dessa premissa, né? Da viagem no tempo, tanto é que eu amo a série Perdida da Karina Risse, mas o que me conquistou mesmo foi o fator histórico. A Lara viaja no tempo para uma época que realmente aconteceu, então não é uma época fictícia. Os acontecimentos aqui são reais. Então, quando ela se depara com os soldados imperiais, ela já sabe o que está por vir, né? Porque ela conhece a história. Ela sabe que ali é o ano em que vai acontecer a Revolução Farroupilha. E aí, a autora, ela não poupou detalhes, óbvio, porque é um romance histórico, então ela não ia omitir os fatos que realmente aconteceram. Então a gente vai ver os nomes que já são conhecidos pra gente, né, da história, como Domingos de Almeida, David Canabarro, Bento Gonçalves, né, que é o líder da Revolução Farroupilha. E é muito interessante isso, gente, é muito interessante. Tem uma cena que a Lara diz que ela encontra o David Canabarro, né, eles estão lá na estância do David Canabarro, e aí ela não sabe, só chamam ele de tenente, ela não sabe que é o Canabarro, né? Quando ela descobre, ela diz, meu Deus, acho que eu vou pedir um autógrafo pra ele. Na vida eu seria Lara, né? Com certeza iria pedir um autógrafo. Porque são personalidades conhecidas, como ela mesma disse pro Samuel depois, são pessoas que se tornaram nomes de ruas, que têm estátuas deles por as cidades, são homenageados, então são figuras que foram importantes para aquela época. E ali uma pessoa do século XXI tá cara a cara com um deles, né, que ela conhece o Domingos,
e conhece o David Canabarro. Até o momento no livro não apareceu Bento Gonçalves para Lara, mas Samuel encontra Bento Gonçalves. E a gente fica chocado com isso, né? É muito interessante isso. Eu amo isso nos livros de romances históricos, né? Claro que Lara e Samuel não são personagens reais, né? Eles são personagens fictícios. A autora colocou aqui o romance deles numa época que realmente existiu, né? Mas eles não existiram. E como vocês sabem, né, na época da Revolução do Farrapo, o Brasil era o quê? O Brasil era um país escravagista, então a Lara vai encontrar com os escravos, isso vai chocar ela. E como a autora, ela não fantasiou, ela trouxe realmente tudo o que aconteceu naquela época no livro, a Lara assistiu, ela viu os escravos sendo castigados, ela viu ali o sofrimento deles de perto. Então, tem cenas que são chocantes, tem cenas que são sensíveis para algumas pessoas. Eu recomendo cautela quando for ler, porque não é fácil. Eu mesma tive dificuldade de ler algumas cenas, me incomodou bastante, algumas, principalmente as que tinham os escravos, as que tinham os castigos, e também as que tinham violência com a mulher, né? Porque é uma coisa, infelizmente, tudo isso era uma coisa comum para a época. As mulheres não tinham liberdade nenhuma, né? Elas não tinham voz, não tinham vez, elas eram uma propriedade ali do marido. Então imagino o quanto foi difícil para Lara se deparar com uma nova realidade completamente diferente com a que ela estava acostumada, né? Onde os escravos existiam, onde eles eram considerados peças, produtos, as mulheres não tinham voz nem vez, ela não podia opinar, ela não podia fazer nada para mudar aquilo, né? Uma coisa que levou muitos anos para acabar, ela não iria conseguir mudar ali de repente. E uma coisa que eu gostei na Lara foi ela ter esse discernimento de que aquilo era horrível, era terrível, mas que ela não podia fazer nada, né, para mudar aquela realidade. Ela não tinha esse poder, ela não tinha como acabar com aquilo, era uma coisa que era histórica, que tinha realmente acontecido, que ela não podia acabar de repente. Se ela tentasse fazer alguma coisa para ajudar os escravos, iriam castigá-los, eles iriam pagar por aquilo que ela fez, e ela também iria sofrer as consequências. Então ela é uma personagem que, apesar dela ser forte, determinada, como eu gosto, né? Eu amo uma protagonista feminina que ela é forte, que ela enfrenta as adversidades, né? Que ela não fica ali quietinha aceitando tudo, mas ela também é pé no chão, ela é consciente, ela sabe que ela não tinha poder de mudar a história, que aquilo de fato aconteceu e ela não podia fazer nada para isso. O que ela podia era melhorar um pouco a pessoa que ela tinha ali um certo poder, como Samuel. Então ela disse que era o que ela iria fazer, tentar melhorar o Samuel, colocar na cabeça dele que aquilo era errado de se fazer e também educar o filho dele para que ele fosse diferente. E a Lara começa com o Samuel contando como é o futuro, dizendo que os escravos não existem, mas isso choca o Samuel, ele não entende como assim os escravos não existem. E aí cai a ficha dele de que o que vai ser da charqueada dele. Para quem não sabe o que é uma charqueada, eu também não sabia, não tinha a menor noção do que era uma charqueada. Quando eu vi aqui no livro, eu fiquei pensando, o que é uma charqueada? Fui, joguei no Google e descobri o que era. Bom, a charqueada era um lugar onde era produzido o charque. O charque é a carne salgada. E a mão de obra para produzir o charque eram os escravos, assim como eles eram os consumidores finais. O charque era produzido por eles e consumido por eles. Então, quando caiu a ficha do Samuel de que se não existiria escravos no futuro, também não existiria futuro para o charque, né? Que o negócio dele ia ruir, ia acabar. E aí a Lara começa a incentivar ele, olha, tem outras formas de você ganhar dinheiro, não precisa você ficar preso ao charque. E ela vai incentivando ele, então eu acho que aí vai ser o caminho para que o Samuel se torne um abolicionista. Eu tenho essa fé. Claro que, é como eu disse, eu também sou pé no chão, eu entendo que aqui é um romance histórico, né? A Silvia, a autora, ela é muito realista, ela mesmo diz que prefere dar um final coerente do que um final feliz sem sentido, e eu concordo com ela. Então, eu quero que o Samuel se torne um abolicionista? Quero, mas eu entendo que para a época é muito difícil disso acontecer. Tenho esperanças que a Lara vá mudar, já que ela é uma pessoa do futuro que foi para o passado, né? E que sabe muita coisa, entende de história, ela gosta de história, ela é fascinada por a história do Rio Grande do Sul. Então ela entende muito e ela vai tentar convencer o Samuel de muitas coisas. É por isso que eu acredito que o Samuel pode mudar, né? Tenho essa fé, tô com muita expectativa para o segundo livro, né? Então, vamos ver aí o que vai vir. Então, para mim gostar do Samuel, eu foquei no romance dele com a Lara. Se eu fosse focar nesses detalhes, eu não iria gostar do personagem. Mas, como eu disse, eu entendo que é um romance histórico que a autora não podia retirar essa parte. Não ia fazer sentido. Então, eu foquei só na parte em que ele tem o relacionamento com a Lara, que é muito, muito lindo. O relacionamento deles é um amor incondicional. O Samuel,
Ele tem as qualidades dele, ele é um homem muito bom, que faz de tudo para proteger a Lara. Na estrada mesmo, eles correm muito perigo. Se não fosse o Samuel, a Lara não teria sobrevivido. Como ele diz, ele coloca a própria vida dele em risco para proteger a Lara. Ele diz que se for preciso, ele morreria por ela. Então é um amor incondicional. E é isso que me fez gostar tanto do mocinho. E ele é incrível, assim, as declarações dele pra Lara é maravilhoso. Eu amei demais os dois juntos. É um romance, sim, muito, muito lindo. Então eu recomendo demais. Acho que por isso que esse livro entrou pra minha lista de favoritos. Não é um favorito do ano passado, é um favorito, assim, da vida. Eu acho que é um livro que todo mundo tinha que ler, porque vale muito a pena. Você vai conhecer muito sobre a cultura da época, né, do século XIX, lá do Rio Grande do Sul. Então é uma viagem que você faz sem sair de casa. Eu conheci muito do Rio Grande do Sul, que eu nem sabia. Sobre a Guerra dos Farrapos, a gente sabe muito, muito por cima, a gente estuda muito por cima, ali nos livros aqui tem muitos detalhes. E eu creio que o volume 2, que vai ser lançado em setembro, vai vir ainda com mais detalhes da guerra, né? Porque o segundo livro vai acontecer de fato na guerra, que é só o início da Revolução. Então eu tô bem ansiosa pro segundo livro, tô com as expectativas lá em cima, porque eu tô na fé da Lara mudar o Samuel, né, dela melhorar ele, dela fazer com que ele entenda que a escravidão não é certo, né, que é algo horrível, dela colocar ele ali em outros negócios, né, ela já tá incentivando ele na criação de gado, né, sem ser pra produção de charque, então expectativa alta, muito ansiosa para ler o segundo livro. Bom, e era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Vou deixar o link do livro aqui embaixo na descrição, se vocês quiserem depois comprar e ler. Vale muito a pena. Se você ama história, você vai gostar do livro. Se você ama romance, você também vai gostar do livro. Então, indico demais. É o meu livro favorito, assim, da vida, é um dos meus favoritos da vida. Claro que não é aquele livro que dá para você reler sempre que tiver de ressaca literária, não, é o livro que te deixa de ressaca literária, porque tem muitos assuntos fortes aqui que você passa dias ali pensando. Ainda tô de ressaca literária do livro, porque eu terminei de ler ele há alguns dias, então ainda não consegui superar, e é porque é minha segunda vez, né, que eu leio ele, é a releitura. E se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, e comenta o que você achou. Nos vemos nos próximos vídeos.